Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você no dia de hoje. Estamos de volta com mais uma reflexão, dessa feita no Salmo de número 13, e eu vou destacar para você o verso primeiro desse Salmo. Até quando, Senhor, tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás o rosto de mim? Esta é a declaração inicial do salmista Davi aqui no Salmo 13. E dentro desse salmo a gente vê algumas observações que o salmista Davi está fazendo. Ele está, em primeiro lugar, mencionando a questão da luta diária dele contra a tristeza e contra as ameaças provocadas pelo inimigo. Há uma suposição de que esse inimigo aqui seria Saul, que estaria perseguindo a Davi por conta da indisposição, por conta da insegurança, por conta da inveja que Saul nutria contra Davi, porque Davi foi o rei ungido por Deus para o povo de Israel, e Saul foi o rei que Deus permitiu que Israel escolhesse. Então, a impressão que dá é que Saul perseguia Davi por conta disso, porque Saul tinha uma insegurança em relação ao assunto. E se for assim, realmente Davi enfrentou muita luta, porque Saul foi incansável no que diz respeito à perseguição a Davi. Mas há uma outra suposição. Davi estaria talvez enfermo, estaria enfrentando uma enfermidade basicamente quase ao final da sua vida. E ele encara esta enfermidade como uma luta terrível na vida dele e encara essa enfermidade como um inimigo. O que estaria acontecendo com Davi, especificamente para ele apresentar essa queixa a Deus, é algo que a gente não consegue chegar ao, digamos, denominador comum. Ele estaria sendo perseguido por Saul? Ele estaria doente? Bom, na verdade não importa muito aqui esse aspecto do texto. O que importa aqui é o fato de que ele está enfrentando a aflição sem alívio. E isso o leva a deduzir que Deus o abandonou. Até quando, Senhor? Tu te esquecerás de mim para sempre? Ele está com a nítida sensação de que Deus se distanciou dele e virou-lhe as costas. Parece que ele perdeu toda a esperança, a ponto de achar que o seu inimigo se alegraria com sua derrocada, como diz o verso 2. Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? É a última parte do verso 2. De fato, Davi estava enfrentando uma dificuldade muito grande. Era uma luta terrível. Mas a nota principal aqui é que, apesar de toda essa luta, apesar de toda essa dificuldade, apesar de toda essa sensação ruim, ao ponto de achar que Deus poderia tê-lo abandonado, Davi continua a acreditar no Senhor. O verso 3 e o verso 5 dizem assim: atenta para mim, ó Senhor, meu Deus, e responde-me. E o verso 5: mas eu confio na tua misericórdia, meu coração se alegra na tua salvação. Olha que bênção! Enfrentando a luta que estava enfrentando, Davi não perdeu a fé em Deus. Eu aprendi algumas lições muito importantes para a minha vida e quero compartilhar com você. A primeira delas: ficar aflito, sem esperança, adoecido e com a sensação de perseguição, eu até posso enfrentar. Eu sei que isso pode eventualmente acontecer comigo. Mas, em meio a essa luta, em meio a essa tribulação, em meio a essa angústia toda, o que eu não posso fazer é deixar de acreditar em Deus, confiar nele e depender dele. No meio de tudo isso, eu preciso apresentar ao Senhor o meu clamor, apresentar ao Senhor a minha queixa, porque Ele não me abandona jamais. Ele sempre vai cuidar de mim. E eu sei
que nele eu encontrarei vitória e poderei cantar louvores a ele. Basicamente, foi isso que aconteceu com o salmista Davi. No verso 6, ele diz: cantarei louvores ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Embora ele estivesse com a sensação de estar abandonado, ele reconhece que Deus é quem pode ouvir a sua oração e respondê-lo. Ele confia na misericórdia do Senhor e o seu coração se alegra. E ele está pronto para cantar louvores ao Senhor, porque ele sabe que Deus sempre lhe fará muito bem. Essa é uma grande verdade. Deus sempre lhe fará muito bem. Que luta você está enfrentando? Que tipo de perseguição você está enfrentando? Que dificuldades você tem enfrentado na sua vida? Dá a impressão que Deus abandonou você? Você já pensou assim? Tudo bem, a gente até passa por essa experiência, mas a gente não pode esquecer que Deus sempre cuida de nós e que Deus não nos abandona hora nenhuma. O que nos resta fazer é crer nele, acreditar que ele vai nos ajudar, depender dele e apresentar para ele a nossa queixa e o nosso clamor. E ao final, cantar louvores a ele pela vitória que certamente ele vai dar a cada um de nós. Que seja essa a sua experiência com Deus. E que esse Deus maravilhoso abençoe você hoje e sempre. Em nome de Jesus.